Eu tava preparada. Gente, que vergonha assustar uma convidada tão ilustre aqui. É o seguinte, ó, vamos situar o pessoal. Esse vídeo vai ser sério, porque a gente precisa falar urgente disso. Infelizmente, a natureza tá sofrendo várias agressões, é queimada na Amazônia, o óleo no litoral do Nordeste, também mudanças climáticas estão acontecendo, então a gente precisa parar para reagir e saber de que forma individualmente a gente pode melhorar esse cenário. E para isso eu trouxe a melhor pessoa para falar sobre consumo sustentável, sustentabilidade, que é a Giovana Nader. Tô muito chique. Ai, eu que tô, gente, que delícia estar no programa dessa pessoa maravilhosa. E minha irmã, assim, eu acho que eu tô junto com o povo. Eu falo assim que a gente vai falar dar algumas dicas, mas eu tô me incluindo também, porque eu sei que é uma missão difícil. Que cambada que vai começar. Para início de conversa, o que é fácil adaptar na rotina? Se para quem quer fazer alguma coisa, começa a ter esse consumo mais sustentável, o que é fácil de substituir? Olha, foi ótimo que você trouxe para a questão pessoal. Muitas vezes a gente fica culpando, né, governo, estado, indústria, sim, são os maiores culpados de todo o problema, mas nós, enquanto pessoas individuais, a gente pode sim fazer uma diferença, né? Primeiro, então, mudar pequenos hábitos no nosso dia a dia, que vai desde evitar o plástico descartável, que essa sacolinha plástica que a gente pega no supermercado, a gente usa ela uma vez e ela fica no mundo por 450 anos, porque é derivada do petróleo, que aí a gente vê que tá tudo ligado aí com isso que tá acontecendo, né? Mas são, por exemplo, a sacolinha você pode tirar do seu dia, andar sempre com uma bolsa maior, aquelas eco bags de compras ou de tecidos, cada vez mais tem umas lindas que dá pra andar com elas dobrada dentro da bolsa. Algo que parece inocente, que a gente usa muito e nem imagina, causa mais impacto negativo do que o próprio canudo, é o cotonete, né? Exato, porque é um plástico desse tamanzinho, né? Que você usa uma única vez e aquilo vai parar na corrente dos oceanos, é muito pequenininho, se perde, se quebra em vários pedacinhos. O peixe confunde aquilo com um alimento, come, aquele cotonete fica dentro do peixe. Consequentemente, as pessoas que comem peixe, esse cotonete que você jogou no mundo tá voltando para dentro de você. Outra coisa é o copinho. Você não precisa do copinho plástico, né? Você pode estar sempre com uma caneca ou uma garrafinha de água dentro da bolsa. Você também pode, mulheres, usar coletor menstrual ou absorvente, além dele ser cheio de toxinas, que está direto em contato com a nossa pele, com a nossa vagina, ele também não se decompõe nunca, ele fica no mundo para sempre. Mas eu tava vendo teu Instagram, tu fez um post dizendo que por ano a gente descarta uns 200 e tantos absorventes. Exato. Então, assim, como é a adaptação para usar o coletor menstrual? É fácil? Então, tudo que você tá mudando do seu dia, você vive anos fazendo uma maneira, né? Quando vê, você tem que mudar, enfiar um negócio dentro de você, que fica ali no primeiro dia, você tá sentindo. Depois, tudo fica fácil, tudo se adapta à rotina, você entende também, porque a gente vive numa sociedade que muitas vezes fez com que aquilo fosse nojento, né? Só que é aquele sangue que dá vida, aquele sangue é rico, ele é fértil, então a gente tem que lidar de uma outra maneira com ele. O coletor faz com que você entenda melhor a cor dele, o cheiro, e vira um processo, vira um ritual, sabe? De você cuidar de você mesma enquanto mulher. É só a gente mudar essa nossa visão de mundo. E sim, estamos fazendo isso por um bem final, que é a natureza. A gente precisa começar a andar de acordo com ela, ou senão não haverá vida possível humana na Terra. A Terra vai continuar, é a gente que não vai estar mais aqui no futuro. E qual é o item que tá assim na nossa rotina, que é o que mais prejudica o planeta? Carne. Cortou a carne. Não precisa cortar, eu não sou tão radical, tá? Admiro a causa, admiro o movimento, mas ainda não tive esse processo evolutivo. Sim. Cada um no seu tempo também. Aí desde as queimadas da Amazônia, quando eu descobri que aquelas queimadas aconteciam principalmente pelo setor da agropecuária, que é um setor que está desmatando para aumento de pastos para criar boi, para criar soja, para alimentar o boi. E aí quando a gente reduz isso, quando a gente entende isso, a gente fala, não, eu preciso estar mais de acordo com esse sistema todo ecológico. Né? Como fazer? Muitas vezes a indústria empurra coisas pra gente que a gente simplesmente aceita, a empresa, marcas. A gente tem que começar a ser mais questionador, tem que começar, a gente não comprando vai fazer com que aquela indústria pense de uma diferente maneira de produzir. É a nossa voz, o nosso consumo é o nosso voto praticamente na sociedade capitalista hoje em dia. E assim, como é a tua rotina, uma coisa que a gente fica curiosa, é como é a tua rotina de beleza, quais são os produtos que tu tem que são diferentes dos tradicionais, que também dá pra
pra substituir? Eu ainda uso alguns produtos para pele que talvez não sejam totalmente naturais, muito porque é uma questão já estava usando, então vamos acabar para. Mas a cada vez mais eu quero descobrir marcas totalmente naturais, que não use nada de químico. Por exemplo, o meu desodorante, eu faço meu próprio desodorante com leite de magnésia, óleo de coco e olhinho de melaleuca, porque a maioria dos ingredientes dos desodorantes que a gente compra nos supermercados vem com alumínio. E o alumínio entra nas suas glândulas, pode provocar câncer, aquela embalagem não se degrada nunca. E aí você fazer o seu próprio, que é muito mais barato, porque quando a gente fala de sustentabilidade, também a gente fala de preço. É mais barato, né, a gente fazer tudo do que comprar tudo. Você começa a descobrir a alquimia de você ter poucos ingredientes em casa e que é ótimo para sua pele, para o seu cabelo, ficar gostoso, sabe? É igual fazer receita de bolo, você faz receita de shampoo. E assim, como é que essa parte de produzir seus próprios produtos? O que é fácil de produzir e já substituir? Produto de limpeza de casa que vem cheio de química, a gente tem bebê engatinhando em casa, imagina, colocando a mão na boca. A gente pode fazer com bicarbonato, água, álcool e limão. Esses 4 ingredientes, fica cheirosinho, dependendo da maneira como você mistura a quantidade do que, ele pode ser ou desengordurante, ele pode ser limpador de casa, limpador de vidro, e é isso. É ingrediente que todo mundo tem em casa. As receitas tem na internet, já está muito difundida, a gente só precisa abrir esse olhar para esse lado do consumo. Em relação ao consumo em si, eu tava vendo teu Instagram, né, tu fez até um post, Natal chegando, como presentear as pessoas. Como é tua vida hoje? Tipo, de que forma as pessoas que convivem contigo se adaptaram ao teu estilo de vida, algumas acham estranho, ou tu consegue influenciar de alguma forma. Como é? Sim. Por exemplo, recentemente eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, não me dá mais presente. Falei, não quero, não uso, não preciso de mais nada. E as pessoas começam a entender que eu começo a achar muito mais legal quando os meus presentes são coisas do armário delas. O teu Instagram é uma aula, né? Uma escola. Ai, que bom. Eu vi um post que tinha um dado interessante que eu nem imaginava, que o Brasil é o terceiro país que mais produz lixo. Perde só dos Estados Unidos e da China. Só que assim, comparado a esses outros países, por que a nossa situação é ainda mais grave? Então, quando a gente fala dos Estados Unidos, é o país mais capitalista, é onde nasceu o capitalismo, que é o que está levando a gente para esse esgotamento aí desses recursos naturais, né? Mas eles têm um esquema de reciclagem de lixo, toda uma coleta e uma consciência e uma verba destinada a isso, que eles conseguem ainda lidar, por mais que exista uma produção gigante, mas ainda existe uma reciclagem. No Brasil, a nossa taxa de reciclagem é de 5%, gente. 5%. Isso é muito pouco. Então a gente não pode beber uma garrafinha de água com a concepção de que aquilo vai ser reciclado. A gente tem que simplesmente não tomar a garrafinha de plástico. Claro, nós, enquanto pessoas únicas, somos uma gota no oceano. O caminho está cada vez mais de cima para baixo. Então, por isso, a gente tem que votar cada vez mais em políticos que tenham consciência ambiental, independente de partido, ideologia, para que essas leis desse país mudem em relação a isso. Sempre tem algum fato que abre os nossos olhos, né? Aquele soco no estômago que faz a gente ter mais consciência e a partir dali ter uma mudança no nosso comportamento. Então, eu queria saber se tu teve também esse momento, algum soco no estômago que tu percebeu, não, eu preciso mudar. Sim. Isso aqui me assustou. Olha, eu já trabalhava com sustentabilidade antes desse fato, mas na moda. Então eu mudei apenas a minha maneira de consumir roupa. Quando tudo mudou na minha vida, que eu vi que o mundo estava totalmente errado de cabeça para baixo, foi quando a minha filha nasceu. Eu comecei a ler várias notícias de que quando a minha filha, que estava ali nos meus braços, já estava viva, ia ter 30 anos em 2050, o mundo ia ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Quando a minha filha, que estava aqui nos meus braços, ela ia viver quando ela tivesse 30 anos num aquecimento global com muito mais catástrofes ambientais. Eu pensei, cara, o que eu posso fazer para mudar, né? Comecei a consumir, mudar toda a minha maneira de consumir dentro de casa, na vida, não sei o quê. É muito difícil. E aí você passa também por um processo de autoconhecimento interno, que também é muito gostoso, sabe? Às vezes a gente coloca essa coisa de você ter que lidar com o seu lixo, com a sua separação de lixo caseira, um empecilho como tipo, ai, que saco fazer isso, como é trabalheira, né? Só que quando você descobre que isso é um processo de autoconhecimento, para você saber como você consome, quando você descarta, como você lida com a sobra, o resto de comida, sabe? Tudo isso tem a ver com você também, com a sua personalidade, né? E outra coisa, pra assustar logo a galera, quais são as projeções? Porque tudo a gente imagina num futuro muito distante, só que já tá, inclusive, acontecendo e a gente precisa reagir. No Pacífico, já tem ilhas de plástico do tamanho de Portugal, no meio do oceano, entendeu?
Porque tá lá, tá longe. E aí acontece uma coisa que todas essas pautas climáticas, né, que a ONG tá falando, a ONU tá falando sobre, veio esses ativistas jovens que estão aí protestando contra o clima, principalmente contra o aquecimento global, que vai acontecer também em meios de 2050. A gente vai ter uma elevação da temperatura da Terra. Essa elevação da temperatura da Terra vai provocar escassez de comida, elevação do nível do mar. Então a gente vai ter cada vez mais essas enchentes que acontecem, furacões, catástrofes ambientais. E é uma população que vai sofrer, que vai morrer em massa, enfim. Não quero ficar aqui também sendo muito colapso, mas a gente precisa ter clareza de tudo isso para a gente saber como lidar. Por outro lado, já tem muita gente fazendo coisas muito bacanas também e que precisam cada vez mais de apoio, sabe? Já tem empresas que estão fazendo da agrofloresta uma opção como reflorestamento na Amazônia. Sim. Claro que precisa de um apoio do governo, dinheiro para que isso aconteça, mas já existe, tudo tem solução, entendeu? A gente só precisa direcionar ali onde que a gente coloca a nossa força, o nosso esforço. Ou a gente vai ficar depressivo e saber que, ai, que pena, tá tudo horrível e o que a gente vai fazer, ou a gente vai gerar isso como então tá, vamos mudar, quero ser parte do outro lado. E, por exemplo, trazendo aqui pro que está acontecendo, esse óleo nas praias do Nordeste, isso é exatamente reflexo do quê? Então, a gente ainda não tem, isso daí está acontecendo desde de setembro, já tem um mês e meio, e até hoje a gente não tem uma resposta de onde que está vindo esse óleo. A gente não sabe se é um duto, a gente não sabe se foi algo que transbordou ali de algum navio, sei lá o quê, de onde está vindo. A gente precisa dessa resposta para que autoridades saibam como agir. Mas as autoridades não estão fazendo o devido esforço para isso, a começar que os órgãos que fazem isso, que é o IBAMA, ICMBio, eles foram praticamente extintos nos últimos meses. Eles não contavam com essa tragédia. Isso que está acontecendo, gente, é a maior crise ambiental, crime ou crise ambiental, né, vamos dizer assim, da nossa geração, que a gente já viveu. A gente está achando que é algo pontual, que está ali só no Nordeste, que eles tiram. Não, aquilo está contaminando todo o oceano, peixes que a gente não vai poder comer, não sei daqui mais quanto tempo, toda uma vida marinha, toda uma cadeia alimentar que está sendo desestruturada ali embaixo do oceano, que vai chegar na gente. Então, minha irmã, já que a gente tem que começar a agir, e às vezes não é tão fácil, porque a gente não tem o conhecimento, eu queria que a gente finalizasse dando algumas referências, documentário, filme, livro, onde é que a gente aprende a fazer os nossos produtos. Documentário, eu adoro um que está na internet, já disponível também, que chama Minimalismo, que é sobre pessoas que já vivem com menos, porque a gente está falando primeiramente sobre consumo, né? Temos coisas demais no armário, então como viver com menos. Livro, um que eu li, fininho e muito lindo recentemente, foi Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Ailton Krenak é um líder indígena de uma tribo do Espírito Santo, a tribo dos Krenaks. Ai, tem aqui, ó. Que massa! Ideias, ó, tá vendo? Fininho. E é uma visão indígena de tudo isso que está acontecendo, porque muitas vezes a gente fica muito com medo, né, apavorado. Então vamos ver tudo isso com mais poesia, porque, enfim, né? É isso, tem que viver. Receitas é uma mistureba de internet mesmo, vou achando daqui, dali. Posso falar mulheres que me inspiram. Mulheres brasileiras que estão fazendo um trabalho lindo. Fernanda Cortez, da plataforma Menos um Lixo. Cristal Muniz, que também tem o projeto Uma Vida Sem Lixo. Marina Colerato, que tem um portal Modifica, que fala muito sobre a moda sustentável. Fernanda Simon, do movimento Fashion Revolution. Vou dando aí, vocês vão achando no Instagram. E também, de qualquer forma, acompanha a Giovana nas redes sociais. Tipo, uma olhada ali no Instagram, você aprende muita coisa. Muita coisa. Parabéns, viu? Porque eu sei que não é fácil. Eu acho que esse acesso à informação, quando a gente tem, a gente se choca e aí vem a mudança. Sim. Então, por isso, gente, que a gente tem que parar aqui para fazer um vídeo como esse. Compartilhem, coloque aqui nos comentários a sua dúvida, que a gente vai responder, vai ficar de olho. Siga a Giovana, que é uma aula mesmo, é um tapa na cara que a gente precisa ter. E, minha irmã, obrigada, viu? Ai, obrigada. Vamos salvar esse planeta. Obrigada. Adorei, dê like e se inscrevam.